Qual módulo instalar no meu sistema de energia solar? Eu tenho certeza que se você já imaginou ou já pesquisou um sistema de energia solar, você se fez essa pergunta ou não conseguiu diferenciar muito bem ali um módulo de outro. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês quais são os pontos importantes que vocês devem levar em consideração na hora de escolher um módulo fotovoltaico, para que você consiga realmente entender o que é um e o que é outro, mas também vou passar para vocês marcas que a gente confia de olho fechado e também uma expectativa de preço ali para cada uma delas. Então fica comigo que o vídeo de hoje é bastante importante. Vamos lá! O primeiro item, que na maioria das vezes é o item que a maioria das pessoas se atentam na hora de escolher um módulo fotovoltaico, mas que pode enganar muita gente, é a potência. A potência nada mais é do que, em testes de laboratório, quanto que aquele módulo conseguiu produzir dadas as melhores condições possíveis. Por exemplo, um módulo de 550 significa que, dadas as melhores condições possíveis, o máximo que aquele módulo conseguiu produzir foi 550 watts. Isso quer dizer que um módulo muito mais potente, por exemplo, um módulo de 700 watts, necessariamente é um módulo melhor que o módulo de 550? Não. Por quê? Na maioria das vezes, se as eficiências, que a gente vai falar logo mais à frente, forem iguais, significa que o módulo de 700 apenas é um módulo maior. É o que muita gente vê no mercado. Módulos muito grandes que podem produzir muita energia, mas que na verdade possuem uma eficiência mais abaixo, tá? Então precisam de muito espaço no telhado, são mais complicados de lidar do que módulos mais eficientes. Eu vou abordar esse aspecto da eficiência logo mais à frente. A potência em si não deve ser apenas o único aspecto que você verifica na hora de escolher esses módulos. Existem vários outros aspectos importantes. Eu sei que a potência chama mais atenção imediatamente, mas não necessariamente um módulo somente mais potente é um módulo mais indicado. Então bastante atenção nesse aspecto. As potências hoje do mercado que a gente vê sendo mais comuns variam ali de 540 watts até 630. Isso com eficiências muito boas que eu vou abordar mais à frente com vocês. Existem módulos mais potentes que isso? Existe, tá, pessoal? Mas são módulos efetivamente muito grandes, indicados mais para usinas de solo do que para residenciais e comerciais. Existem módulos menos potentes que isso? Também existem, tá, pessoal? Pode ser que seja até um módulo mais recente, mas na maioria das vezes o movimento de mercado que a gente vê são módulos ali na casa de 540 até 630. Esses módulos um pouco menos potentes podem indicar que é um módulo com uma tecnologia um pouco mais antiga. O segundo ponto, pessoal, e muito importante, é a tecnologia empregada na construção daquele módulo. Há algum tempo atrás no mercado, nós víamos módulos policristalinos, que era a tecnologia utilizada para poder fazer esse módulo, né, a célula fotovoltaica em si. Logo mais à frente nós tivemos um salto de tecnologia e os módulos passaram a ser monocristalinos. Não precisa se atentar tanto a esses aspectos técnicos, mas eu queria só levar para vocês essa evolução. E, por fim, hoje, na data de publicação desse vídeo, os módulos com a melhor tecnologia possível, né, a mais avançada disponível no mercado, são os módulos N-Type. É um aspecto complexo, tá? A construção desses módulos. O que eu preciso que vocês entendam são os módulos N-Type, né, essa tecnologia mais recente, garante que esse módulo seja mais eficiente e consiga gerar um pouco mais de energia do que esses outros módulos, tá, pessoal? Em números aqui, o que a gente está falando, Daniel? Módulos N-Type hoje estão ali com eficiência na casa de 22,5% até 23 e um pouquinho por cento de eficiência. Módulos monocristalinos ficam ali entre 20% e 21% e módulos policristalinos abaixo de 20%. A eficiência é muito importante para um módulo fotovoltaico. Então, hoje, se você for escolher um módulo para instalar na sua residência ou no seu comércio, procure sempre, em primeiro lugar, pelo N-Type, porque você vai estar adquirindo um módulo mais novo, com uma tecnologia mais recente. O terceiro ponto, pessoal, e muito provavelmente o mais importante e que muitas vezes passa despercebido, é a eficiência. A eficiência nada mais é do que, como o próprio nome diz, o quão bem aquele módulo consegue captar a luz do sol e transformar em energia elétrica. Na prática, o que isso significa? Que aquele módulo, por exemplo, recebe 100 watts de energia do sol e 23% daquela energia é convertida em energia elétrica. Quanto mais eficiente o módulo for, melhor. Aqui, ao contrário da potência, quanto maior for o número de eficiência, melhor. Significa que ele é o módulo efetivamente mais eficiente no trabalho que ele se propõe a fazer. A eficiência também tem um ponto muito importante que muita gente não percebe, que é, ao longo do tempo, pessoal, esses módulos eles sofrem uma degradação, ou seja, eles vão perdendo um pouquinho de eficiência. Então, o quanto maior esse número for logo no início, significa que, ao longo da vida útil desse módulo, né, mesmo depois de degradado, ele ainda vai estar num nível de eficiência
muito bom. Então, se eu comecei com 23 e terminei com 21, é melhor do que eu começar com 21 e terminar em 17, 18, 19%. Então, essa tecnologia mais recente permite a você ter um módulo mais eficiente por mais tempo. A eficiência, por fim, é muito importante porque um módulo de 550 e 23% de eficiência é mais recomendado do que um módulo, por exemplo, de 700 watts com 19% de eficiência. Por quê? Esse módulo maior, ele só conseguiu essa potência por conta do tamanho. Ele é um módulo maior, com uma área muito maior, mas ele não tem tanta eficiência. Então, um módulo de 550, com a mesma área, ele geraria muito mais energia. Sempre procure pelo módulo com o maior número de eficiência possível, na casa dos 23%. O quarto ponto, pessoal, e muito importante, é a garantia. Quando a gente fala de módulo fotovoltaico, são duas garantias diferentes. A primeira delas é a garantia de fabricação. Como qualquer outro componente ou equipamento eletrônico, você tem ali um prazo de garantia de defeito de fábrica. Qualquer defeito de fábrica que for detectado dentro do prazo de garantia, aquele módulo pode ser substituído. Quando a gente fala de módulos fotovoltaicos das melhores marcas do mercado, né, de marcas renomadas, a gente está falando aí de garantias na casa dos 12 aos 15 anos. Garantia de fabricação entre 12 a 15 anos. Um outro aspecto importante, né, de garantia é a garantia de eficiência. A fabricante garante que, após geralmente 25 anos, aquele módulo ainda vai estar em X% de eficiência. Por exemplo, pegando esse módulo de 555 e 23% de eficiência. Se a fabricante garantir 21% de eficiência em 25 anos, significa que, se em qualquer momento da vida útil daquele módulo for detectada uma eficiência de 19%, significa que eu posso solicitar a garantia daquele módulo porque ele está fora do que a fabricante me prometeu. Geralmente fica na casa disso aí mesmo, tá, pessoal? Degradação ali de alguns pontos percentuais ao longo da vida desse módulo. É algo absolutamente normal, as células vão se degradando e perdendo eficiência com o tempo e por isso as fabricantes garantem. Então geralmente fica realmente dessa forma, 80% de geração, né, de eficiência ao longo de 25 anos. Portanto, quanto maior o número de eficiência que ele tiver no início da vida, significa que ele vai ter, no fim da vida, também um número muito bom. Por fim, pessoal, eu deixei dois pontos importantes aqui juntos, porque andam lado a lado, para poder falar com vocês. A gente está falando de preço e das marcas em si. Quando a gente fala de módulos fotovoltaicos, existem diversas empresas no mercado que fazem pesquisas para poder nos dizer quais são as melhores fabricantes e os melhores módulos em si. Isso é representado em uma pirâmide. No topo da pirâmide, a gente tem os melhores módulos e as melhores marcas. Quais são esses melhores produtos, né, os melhores módulos fotovoltaicos do mercado? A gente está falando aqui de algumas marcas, tá? São centenas delas, mas aqui no mercado brasileiro a gente pode dizer com tranquilidade que são JA, Jinko e Trina. Qualquer uma dessas três marcas que você escolher pode ter absoluta certeza de que você está com um equipamento top, efetivamente um dos melhores do mercado. Para esses módulos é comum esperar ali que estejam na faixa de preço entre 600 a 750 reais por módulo. Pode ocorrer variação de distribuidora para distribuidora, de região do Brasil, mas fica mais ou menos nessa casa aí. São módulos muito bons, os melhores do mercado, e tem um preço um pouquinho mais elevado quando a gente compara com outros módulos. Dito isso, existem opções custo-benefício que são módulos absolutamente excelentes e têm um valor um pouco mais abaixo. Inclusive, esses módulos custo-benefício também com tecnologia N-Type, que eu mencionei para vocês anteriormente. Não é questão de tecnologia defasada, realmente é um posicionamento de mercado diferente. Aqui, pessoal, a gente está falando de algumas marcas. Novamente, são muitas, mas eu destaco para vocês aqui Sunova, Era, Pulling, são marcas muito boas, voltadas mais para o custo-benefício. Aqui a gente está falando de preços mais ou menos na casa entre 470 e 550 reais por módulo. Então é uma diferença significativa quando a gente fala de muitos módulos em um sistema. 20, 30, 50, 100, 1000 módulos traz um impacto significativo no orçamento, né, pessoal? Com esses 6 pontos em mente, eu tenho certeza que você hoje já é mais bem informado do que muita gente por aí, né? Você já está mais capaz de analisar o seu orçamento e determinar se você tem efetivamente um ótimo equipamento em mãos e se você vai ter ali um equipamento que vai te gerar energia por muito e muito tempo, com a tranquilidade de ter uma boa marca, com a tranquilidade de ter uma garantia de muito tempo, um sistema eficiente. Com esses pontos em mente, bastante atenção, né? Principalmente para a eficiência, como eu mencionei para vocês, a potência por si só, número sozinho, não é o mais interessante de se verificar. Atente-se para a marca, para a eficiência, para a garantia. Com esses aspectos, eu tenho certeza que você vai tomar uma excelente decisão. Com isso, fico por aqui, nos vemos nos próximos vídeos e um grande abraço. Tchau, tchau!